Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Louvado seja o nosso Deus, louvado seja porque podemos mais uma vez nos reunirmos, mesmo que de uma forma virtual, mas diante de Deus, diante do Senhor, para louvar, glorificar a esse Deus maravilhoso, amém, meus irmãos? Convido você então para darmos início ao nosso culto dessa quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, né? Na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para a igreja lá aos Efésios, né? Vamos ler do versículo 3 até o versículo 6. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e rendemos graças ao Senhor por mais uma vez podermos meditar na tua palavra, por mais uma vez podermos ouvir o Senhor falar conosco através do teu Santo Espírito, Deus. Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, as nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades, Pai, porque sabemos que não somos dignos de estar aqui pregando a tua palavra, mas pela tua santa e preciosa misericórdia, Deus, nós clamamos para que o Senhor fale, não só comigo, mas fale com toda a sua igreja. Assim eu oro, Deus, e peço no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos então agora ouvir um louvor que fala sobre Deus sondando os nossos corações. E vamos meditar hoje sobre isso, né? Qual a motivação correta do nosso coração. Amém? Vamos ouvir então a palavra, esse cântico, e depois vamos meditar na palavra de Deus, e em seguida nós encerramos com as orações que nós precisamos fazer hoje. Yeah.
entender essa canção que diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Essa canção com certeza foi inspirada na palavra de Deus, aonde diz no Salmo 139, no versículos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então é isso que nós temos que colocar diante de Deus todos os dias. Como eu disse domingo lá no culto, né? Essa música, ela tem uma letra muito forte, porque nós dizemos para Deus: sonda-me, ó Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida. Amém? E a palavra de Deus que nós vamos meditar hoje é sobre isso, é a motivação correta do nosso coração, como servos de Deus, como filhos de Deus, né? E para falar disso nós precisamos entender o que é consagração. Você é uma pessoa consagrada para Deus? Nós devemos ser consagrados a Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e nos consagramos a Ele, ou seja, nós nos santificamos, ou seja, nós nos separamos para o serviço, para uma vida em Cristo. Amém? E a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 15, diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja só que interessante. Vou repetir. Ele morreu por todos, por toda a humanidade, para que os que vivem não vivam mais para si, ou seja, para aqueles que deixaram a morte eterna e passaram a ter a vida eterna, não vivam mais para si, né? Mas vivam para o Senhor Jesus, para aquele que por eles, por esses que vivem, morreu e ressuscitou. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossas vidas e nos nossos corações. Então, amados, com essa palavra nós entendemos que nós fomos criados por Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, precisamos viver nas nossas vidas, compreender de fato que nós fomos criados por Deus para vivermos em íntima comunhão com o Senhor. Porque Ele é o nosso Criador. E nós devemos ter nele toda a satisfação, todo o seu contentamento sobre as nossas vidas. Eu faço assim uma analogia, né? uma comparação da minha vida como pai e dos meus filhos. Os meus filhos, eles me honram, porque eles vivem de acordo com aquilo que eu e a Ana ensinamos para eles durante o decorrer de suas vidas. E eles nos honram exatamente com isso, vivendo da forma como nós os ensinamos. Assim somos nós como filhos de Deus, como filhos do Criador, filhos desse Pai maravilhoso que nós temos. Nós devemos viver de acordo com a sua satisfação e o seu contentamento sobre as nossas vidas. Deus está contente com a sua vida? Lembra-se que domingo eu falei sobre a nossa fidelidade, que Deus está à procura de homens, de cristãos fiéis na terra, né? E isso é uma coisa que nós devemos ainda meditar, ainda remoer em cima dessa palavra e nos colocarmos exatamente nessa posição. Será que nós estamos sendo fiéis? Percebam, meus irmãos, que todas as mensagens que nós estamos trazendo na direção do Espírito Santo tem falado sobre isso, sobre vida consagrada, sobre fidelidade, sobre o amor de Cristo, sobre o nosso amor por Ele, sobre o nosso amor entre os irmãos. Então é Deus falando para mim, falando para o pastor Roberto, falando para você. E nós então temos que aplicar em nossas vidas
todos esses nossos ensinamentos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Em Efésios, nós lemos no começo do culto, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, mas veja só, no versículo 6, ele diz assim: para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo. Depois, amados, no versículo 12, ele novamente repete, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E ele repete ainda lá no versículo 14, ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Veja só que interessante, meus irmãos, esse texto deixa bem claro, se você ler do versículo 1 até o versículo 14, você vai ver que esse texto de Efésios, do capítulo 1 de Efésios, ele deixa bem claro a todos que foram salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo, qual é a razão de estarmos vivos nesse mundo. É para louvor da sua glória. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele apresenta duas afirmações bem categóricas aqui em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Primeiro, ele diz que os que vivem não vivem mais para si, né? Os que vivem não vivem mais para si. Ou seja, todos nós, meus queridos, temos a tendência de viver somente para satisfazer os desejos e aspirações pessoais. Não é verdade? Todos nós vivemos e planejamos a nossa vida para sermos felizes. Mas não há nada de errado em você querer ser feliz. Não há nada de errado em você ter desejos, desde que sejam desejos lícitos. Não há nada de errado. O problema, meus irmãos, é a fonte desses desejos. E aonde que é a fonte desses desejos? No coração do homem. No coração do homem. O coração humano, nós já sabemos e já entendemos até à luz da palavra, que o coração humano, por causa do pecado, ele é, como diz lá em Jeremias 17, versículo 9, ele é enganoso e perverso. Esse é o coração, assim é o coração do homem. Enganoso e perverso. Nós não podemos confiar no nosso coração. Nós vivemos, meus amados, num mundo cujo sistema é contrário aos princípios da palavra de Deus. E veja o que diz a palavra de Deus lá em 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Olha só a recomendação da palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, diz a palavra, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. Olha que interessante. Tudo isso não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz a palavra, permanece para sempre. E lá no capítulo 5, no versículo 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Irmãos, nós não somos tirados do mundo. Nós fomos salvos e permanecemos no mundo. Mas nós não somos mais no mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos de outro lugar. Nós somos do reino. Nós somos filhos de Deus. Nós vivemos preocupados com o mundo entrando dentro das igrejas, mas quando o mundo chega a entrar dentro da igreja, meus irmãos, é porque o mundo já entrou dentro da sua casa. É porque o mundo já entrou dentro da sua vida. E nós não somos mais deste mundo. Nós estamos aqui para salvar, ajudar
na salvação, levar a palavra de salvação para o mundo, para as pessoas que estão no mundo. É por isso que nós estamos aqui. Porque o mundo, esse mundo que nós vivemos, é um mundo egoísta. Esse mundo é consumista. Mas a palavra nos ensina que nós devemos viver, não viver dessa maneira. Nós não podemos ser, em hipótese alguma, egoístas, como se fôssemos o centro do universo. Ou seja, nós devemos viver, não devemos viver para nós mesmos, mas viver para o próximo, para que o mundo veja a razão da esperança que existe dentro do seu coração, dentro do meu coração, que é Cristo Jesus, que é a salvação em Cristo, que é viver uma vida, mas uma vida eterna, com o Senhor Jesus. Amém? Não há nada de errado, meus irmãos, em termos ideais nessa vida. Não tem nada de errado. Mas se esses tais ideais não tiverem o objetivo de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, então nós estamos caminhando para o lado errado da vida, principalmente da vida em Cristo. Porque o nosso viver, como diz a palavra, é em Cristo. A palavra de Deus nos ensina que, como o apóstolo Paulo escreveu, já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Lá no texto inicial, em 2 Coríntios 5,15, o apóstolo Paulo também nos apresenta uma outra afirmação: que vivam para aquele que morreu e por nós ressuscitou. Amém? Então, meus queridos, o padrão bíblico é que nós vivamos para Cristo, para o Senhor Jesus. Nós temos que viver para o Senhor Jesus. Ele é a razão do nosso viver. Ele é o centro de tudo na nossa vida e deve ser o centro de tudo na nossa vida. Foi Ele que nos criou com propósitos e propósitos bem determinados. E viver para Cristo significa, meus irmãos, ter um alvo claro de que tudo que fizermos deve ser dentro dos propósitos, da vontade e dos planos do Senhor. Tudo o que fizermos. Então, assim, meus irmãos, nós precisamos viver, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender e orar e fazer uma autoavaliação, todos nós, para verificarmos se os nossos ideais, se os nossos desejos, se os nossos planos, se a nossa vida está dentro dos propósitos e da vontade do Senhor. É isso que nós precisamos. Avaliar o nosso coração. Qual a motivação correta dentro do nosso coração? Por isso que eu digo que é tão pesado cantar "Sonda-me, Senhor, e me conheces". Quebranta o meu coração. Pensa no peso dessas palavras. Nós precisamos, então, entender se tudo que nós estamos vivendo, se os nossos ideais, se os nossos desejos, se os nossos planos, se a nossa vida está dentro dos propósitos do Senhor. Amém? Só assim, meus irmãos, nós estaremos então crucificados com Cristo. Só assim nós estaremos vivendo para Jesus Cristo. Só assim nós estaremos vivendo de fato pela fé e sendo fiel a Ele. Só assim Cristo viverá em nós. Amém? Só assim Cristo viverá em nós. Só assim nós faremos a sua vontade, levando, veja só, qual que é a vontade de Cristo? Que nós levemos muitas pessoas a um encontro pessoal com Ele. É dessa forma. Não existe outra maneira. Amém? E finalizando, meus irmãos, fica aqui então
a nossa reflexão. Nós devemos sim avaliar sinceramente nossas metas, nossos ideais, os nossos desejos e a vida como estamos levando como cristãos. Se estão de acordo com a vontade de Deus ou se é de acordo com a vontade do meu coração. Se estamos cumprindo os propósitos de Jesus em nossas vidas. É isso que nós precisamos avaliar, refletir sobre isso em nossas vidas. Que essa palavra nos ajude nessa reflexão. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos a Ti, rendemos graças ao Senhor, agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derrama com abundância sobre cada um de nós. Nós Te louvamos e rendemos graças ao Senhor porque sempre o Senhor é sempre fiel, com todo o seu amor, com toda a sua grandeza, respondendo, Senhor, às nossas orações. Nós Te louvamos e rendemos graças ao Pai pela vida do Peter, pela vida da Sofia, que nós temos orado, outros irmãos e irmãs que nós temos colocado diante do Senhor, e o Senhor tem respondido às nossas orações. Ainda oramos pela recuperação completa do Peter, Pai. Clamamos, em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar também diante do Senhor a irmã Elza e o pastor Ribamar, que continua, Senhor, com seus problemas de saúde, principalmente a irmã Elza, que precisa, Senhor, da sua saúde para cuidar do seu esposo, o pastor Ribamar, que sofre com esse problema de Alzheimer, mas que o Senhor dê forças e dê saúde para ela, Senhor, e que a Raquel e o Zezinho e o Marcos e os seus filhos possam estar ali firmes, ajudando, principalmente dando forças para a irmã Elza nesses momentos tão difíceis, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor também a Marli, a esposa do pastor, do nosso irmão Luiz Brzezinski. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida do irmão Luiz. Nós pedimos que o Senhor abençoe a Marli, Pai, que passa por um problema, por uma situação muito complicada, uma doença degenerativa que ela tem e que está se agravando nesse momento, Deus. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, na vida do irmão e da irmã. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, pela vida do Assis e da Florinda. E clamamos, Pai, para que o Senhor livre o Assis desse coronavírus, para que ele saia completamente curado, ele, a Florinda, que graças a Deus ela é um tanto quanto assintomática, mas nós ficamos temerosos com essa doença, Pai. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor já nos atendeu com tantos irmãos, que o Senhor cure o Assis, cure a Florinda, livra, Senhor, o Marquinhos com a sua família, o William com a sua família, que são os filhos do Assis e da Florinda, livra o Rodrigo, Senhor, até que também tem um problema na sua perna, nós oramos e clamamos por ele, livra, Senhor, a Edna com a sua família, que mora no mesmo terreno, que mora ali junto com a Assis, que livra eles, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos. Também pedimos assim pelo Denis e pela Sueli, Pai, para que eles possam ser curados, para que eles não sintam, não fiquem com essa situação agravada com essa doença, Deus, mas que eles possam se recuperar. Eu peço em nome de Jesus. Cuida, Senhor, também do Denis, da Sueli, do irmão do Denis, e dos seus filhos, ó Pai, eu peço em nome de Jesus. Deus, colocamos também a Lúcia, a nossa irmã Lúcia, Senhor, que está aí prestes a fazer uma cirurgia do pé. Nós clamamos, ó Pai, para que a Unimed possa liberar logo esses exames, essa cirurgia, para que ela possa, Deus, ser curada, ser tirada essa enfermidade do seu pé, Deus, ou nós colocamos essa situação diante do Senhor, como igreja, unidos, oramos, ó Pai, porque é para o bem dela que paga o plano de saúde. Nós clamamos, ó Pai,
em nome de Jesus, para que dê tudo certo e ela possa passar por esse procedimento, Pai. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus e dá condições para que a Lúcia possa suportar nesse momento, Pai, essas dores que ela tem sentido. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa ali a casa da Lúcia, a Marlúcia, o Robson, a Ana Paula, o Miguelzinho, nós clamamos em nome de Jesus. Deus, nós também oramos pelo irmão da nossa irmã Rita, a esposa do pastor Luiz. Ela pede pelo seu irmão lá em Joinville, que está na fila, Senhor, para um transplante de coração. Ela tem pedido oração por ele, nós temos orado, mas nesse momento, Deus, a situação parece que se agrava um pouco. E nós colocamos então ele diante do Senhor, em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado na vida da família da irmã Rita, Pai. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Também coloco diante do Senhor uma amiga que tem nos ajudado, é a doutora Fabiana com seu esposo, o doutor Osmar, que estão passando por uma situação tão difícil nesse momento, com problemas, com perseguições, eles que são médicos, ó Deus, que trabalham pela causa da prevenção do coronavírus e de alguma forma estão sendo injustiçados. Eu quero pedir, em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor. O Senhor é um Deus justo, um Deus fiel, e nós cremos que tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, como pregamos domingo, como temos falado nos nossos cultos de orações, é para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso, Deus, eu creio que o Seu nome será honrado e glorificado na vida deste casal. Eu peço em nome de Jesus pela Fabiana e pelo Osmar. Também quero orar pelas nossas famílias, clamar a Deus pela proteção do Senhor para os nossos filhos, nossos parentes, pelos nossos pais, meu pai que já está com idade avançada, minha madrasta, os pais da minha esposa, os pais de todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão já com idade realmente avançada e que fazem parte do grupo de risco com essa situação, Deus. Que eles possam, Deus, serem vacinados, que eles possam gozar de saúde, proteja-os, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Cuida, Senhor. Eu peço da nossa família, cuida daqueles nossos irmãos e irmãs que precisam sair para trabalhar, cuida dos nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando em casa e principalmente daqueles que estão desempregados, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus. Oro por todos, ó Pai. Mas eu oro também pelo Anderson, que está desempregado. Peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe para que ele ache logo um trabalho, um emprego, para que ele possa sustentar a sua casa. E outros irmãos que estão passando por essa situação, o irmão Luciano e várias pessoas, ó Pai, eu peço em nome de Jesus o seu cuidado por eles, ó Pai. E aqueles que estão trabalhando, protege-os, Pai. Não permita que nenhum mal aconteça, em nome de Jesus. E quando eu oro pelas nossas famílias, eu oro também pelos relacionamentos que temos, ó Pai. Que o Senhor abençoe para que nos dê sabedoria, para que nos dê discernimento para todos, para que possamos conviver bem com os nossos familiares. Assim eu oro, Deus, eu oro também pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, por nós, ó Pai, com respeito às nossas autoridades. Peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria a esses homens e mulheres que estão à frente do governo do nosso país, principalmente nesse momento tão difícil, Pai. E que o Senhor abençoe, Pai, para que as coisas andem de acordo com a Tua vontade e para que esses homens e mulheres sejam instruídos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Principalmente aqueles que eu sei que têm o Senhor como Senhor de suas vidas e que estão lá no governo porque foi o Senhor que os colocou lá. Que eles possam ter voz, que eles possam ter autoridade, que eles possam, Deus, realmente conduzir a nossa nação, o nosso estado, o nosso município, de acordo com a sua vontade. Assim eu oro, Deus, e agradeço por todos, por tudo. Entregamos ao Senhor esses pedidos. E caso, Deus, eu não tenha nomeado alguém, não tenha dito o nome de alguém, mas o Senhor conhece a todos. O Senhor sabe de todas as necessidades de cada um.
conhece o coração de quem está nos assistindo nessa noite, que está participando comigo deste culto. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja atento às minhas e às suas, as orações de cada um desses irmãos. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tenham todos, então, um bom restante de semana. Que Deus os abençoe. Vamos permanecer firmes, sempre orando, fiéis ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Até domingo, se o Senhor assim nos permitir.